Eu não sei você, mas eu estou completamente encaixotado. É o termo que eu vou utilizar para descrever a minha ótima primeira impressão sobre Pedro Caixinha, ou para os íntimos, Peter Littlebox, o novo treinador do Santos, apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira, dia 7 de janeiro. Pedro Caixinha, que está finalizando sua primeira semana como treinador do Santos, após a volta do Peixão para a pré-temporada, foi apresentado hoje, deu uma ótima coletiva de imprensa e deu pistas de como o Santos vai jogar e também deixou dicas de quais jogadores podem ser pilares da sua equipe. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um conteúdo do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo de hoje, como eu acabei de dizer, vamos falar sobre a coletiva de apresentação de Pedro Caixinha. Antes eu peço a sua inscrição e peço para que você ative o sininho para você saber quando tem vídeo novo, para você não perder nada. Vou falar o que tenho dito nos outros vídeos. A nossa temporada de lives volta oficialmente na próxima quinta-feira, quando o Santos abre a sua jornada no ano de 2025 contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Acabou o jogo? Corre para o canal, vem participar da nossa live pós-jogo. Quero que você deixe o seu like, que é muito importante para o impulsionamento desse conteúdo. Comente aqui o que você achou desse vídeo e o que você achou das ideias de Pedro Caixinha. Compartilhe o nosso conteúdo. E se quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe, clique no botão Seja Membro, consulte valores e condições. Tá bom, meus amigos? Olha, eu fiz diversas anotações aqui, vou tentar também exibir trechos da reportagem, da coletiva do Santos na Santos TV e torcer para que a Santos TV não dê strike nesse vídeo, né? Não cobre direitos autorais. E nós vamos comentar muitas informações. Mas antes, eu me sinto na obrigação de fazer uma ressalva. É claro que nesse momento, enquanto você me escuta, você pode pensar assim, poxa vida, André, mas você está sendo muito ingênuo, você está sendo muito precipitado, porque o Pedro Caixinha não é o primeiro treinador que chega no Santos falando bonito, falando firme, supostamente deixando claro como vai atuar. Isso é verdade, e toda vez que eu lembro disso, eu penso imediatamente em Paulo Turra e Lisca Doido, que chegaram com um discurso, né? O Paulo Turra numa linha diferente do Lisca. O Lisca é um verdadeiro encantador de serpentes, com aquela fala sedutora dele, meio tresloucada, e que falou, não, me deixem aqui 5 anos que vocês vão ver o projeto que eu vou entregar para vocês. O Paulo Turra já na linha dura, querendo moralizar tudo, esqueceu de talvez fazer o dever de casa e ser um bom treinador. Era um péssimo profissional. Mas eu não acho que Pedro Caixinha tenha nada a ver com esses dois treinadores. Primeiro porque, por exemplo, a começar de quem o cerca, um dos seus auxiliares, salvo engano, o nome dele é Pedro Malta, tem um dos maiores níveis de licença de treinadores, de técnicos da UEFA. Olha o grau de entendimento do rapaz. E o Pedro Caixinha falou coisas com substância, com profundidade. Não é aquela pessoa que, pelo menos a meu sentir, na minha interpretação, está ali enchendo linguiça, girando em falso, com o gerador de lero-lero ligado. Então, eu gostei. Se dizem por aí que a primeira impressão é a que fica, eu gostei. Tomara que nós possamos ver isso também na prática e que o Santos, sobretudo, dê respaldo para o Pedro Caixinha, para que se possa implementar tudo que ele está dizendo que almeja, ele vai precisar de respaldo. Na primeira turbulência que vier, presidente Marcelo Teixeira, CEO Pedro Martins, eu apelo aos senhores, mantenha o Pedro Caixinha, dê respaldo para que ele possa trabalhar e superar as turbulências, porque você sabe, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, esses momentos virão. Dito isso, eu quero começar explicando para quem eventualmente não tem condição de acompanhar todos os desdobramentos do que acontece no dia a dia do Santos. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Estamos no site oficial do Santos, que ontem publicou essa bela reportagem aqui, cujo título é o seguinte: primeiro passe para frente e atacar a bola. A filosofia de trabalho ofensiva de Pedro Caixinha no Santos Futebol Clube. É uma reportagem muito bacana que o próprio Santos publicou ontem. E ele diz aqui quais são os pilares do trabalho do Pedro Caixinha. E eu quero focar nesses 4 pilares aqui, porque a coletiva de hoje, meus amigos, girou muito em torno disso, que são os 4 pilares do trabalho do Caixinha que ele está treinando nesses últimos dias. 1.
Temos a bola, atacar o gol. Ser dinâmico, agressivo, proativo e vertical. Perdemos a bola, atacar a bola. Um pós-perda rápido, agressivo e coordenado. 3. Não temos a bola, recuperar a bola. Defender para frente, pressionando a saída rival. 4. Recuperamos a bola, atacar o gol. Buscar o primeiro passe, sempre para frente. Esse pilar, esses 4 conceitos nortearam boa parte das principais perguntas da coletiva que aconteceu hoje. Os jornalistas fizeram boas perguntas pedindo para que o Caixinha explorasse algumas de suas ideias. Logo na primeira pergunta do Fabiano Fará, ele pede para que o Caixinha explique isso e ele basicamente revisita esses 4 pilares. Mas como eu disse na introdução desse vídeo, o nosso grande Pedro Caixinha, ele deu algumas dicas de como pode funcionar o seu time e quais jogadores podem vir a ser titulares ou até mesmo quem disputa a posição com quem. Eu vou começar exibindo uma pergunta e a resposta do Pedro Caixinha ao Felipe Noronha, do canal Eu Vim de Santos. Ele dá uma dica de um menino da vila que pode ganhar espaço sob o comando de Pedro Caixinha. Confira. Caixinha, aqui à sua esquerda. Boa tarde, Felipe Noronha, Eu Vim de Santos. Sua primeira resposta, você citou filosofias de jogo, modelos de jogo, e principalmente lá na parte da frente, no ataque. Hoje o Santos não tem tanto meia assim. Claro, tem vários jogadores de meio campo. Meia o clássico armador e tal. Você enxerga alguém nesse elenco hoje fazendo essa função? Você tem treinado com alguém nessa função? Ou é algo que você enxerga, por exemplo, os volantes, por assim dizer, fazendo, se aproximando da área? Quem pode ser esse cara para chegar na área no seu elenco hoje? Não vamos falar de nomes, mas aquilo que temos treinado é uma estrutura de base de um 4-3-3. Esse 4-3-3 que estamos mais... que queremos que seja a nossa prioridade é 1-2 na configuração do triângulo do meio campo. Pode ter alguma dinâmica de passar para 2-1 ou uma posição híbrida onde um segundo jogador estará numa posição intermédia na configuração desse triângulo do meio campo. Por hoje temos praticamente 6 jogadores, o que quer dizer 2 para cada uma da posição, 2 volantes, 2 meias que estão a trabalhar nessa dinâmica e sim, queremos que os 2 meias mais ofensivos tenham a capacidade de pisar na área. Tenham a capacidade não só de pisar na área, mas a capacidade de terem também gol. Um dos jogadores que está no elenco, gostamos muito e já seguíamos há algum tempo, é o Diego. O Pituca tem essa capacidade, tem gol, tem cota de gol, tem box-to-box e dá-nos perfeitamente essas garantias. O Ian, que é um jogador mais novo, não conhecíamos, está a trabalhar connosco, mas também tem um pouco essa capacidade. O outro que está a trabalhar nessa posição é o Patrick. É o Patrick, que também já vinha do elenco anterior. Os 2 volantes, 6, como nós chamamos, são o Schmidt e o Rincon, que são aqueles que estão a trabalhar nessa dinâmica do meio campo, mas existem outras dinâmicas que queremos colocar também na equipa para que o meio campo não fique só formado a 3, mas que tenha a possibilidade de inclusivamente ter um 4º elemento ou um 5º elemento em determinadas dinâmicas de maior ocupação do espaço interior do jogo. Bom, ótima explicação do Pedro Caixinha, pelo menos na minha modesta opinião, porque percebam que ele já dá uma pista. Um tripé de meio de campo que nós falamos aqui no nosso canal, na nossa análise tática de como jogam os times de Pedro Caixinha, mas diferentemente de boa parte dos treinadores do Santos que jogavam com volante lado a lado e um jogador mais adiantado, o Caixinha quer um volante e 2 jogadores que pisem na área, como ele disse. Então, Schmidt e Rincon, num primeiro momento, parecem brigar por essa posição de um volante mais à frente da área, e ali ele citou jogadores que estão fazendo essa função de chegar na área. Pituca, Ian, gostei muito, porque o Ian se destacava exatamente assim, nas categorias de base, chegando na área, pisando na área, e o Patrick, será que o nosso grande Patricão vai ter uma sobrevida? E aí depois, logo na sequência, ele é perguntado sobre o Tassiano, se o Tassiano se encaixava nesse perfil de um jogador de meio de campo que faria essa função. Ele disse que, de fato, o Tassiano entrega a ele versatilidade, porque ele joga aberto pelo corredor esquerdo, joga por dentro, ele até citou que no Bahia jogava num 4-4-2 em losango, e que a ponta do losango, o jogador no meio de campo mais avançado era o Tassiano, que ele também já jogou de falso 9, então confirmou basicamente a chegada do Tassiano e disse que é um jogador que pode lhe entregar. Mas eu gostei quando o Pedro Caixinha cita especificamente o Ian, que é um menino que eu vejo que tem muito potencial, e aí a gente vê o Pituca, que a gente gostaria de voltar a jogar mais recuado,
No esquema do Caixinha, é um jogador que vai fazer esse vai e volta e vai chegar na área. Você gosta do Pituca nessa função? Diga aqui nos comentários para eu saber. Logo na sequência, o Pedro Caixinha é perguntado sobre 2 reforços, digamos assim, caseiros, que são as voltas de empréstimo do Lucas Braga e do Soteldo. Ele foi questionado de como ele pode utilizar esses 2 jogadores. Eu vou deixar o Lucas Braga de lado, com todo respeito do Lucas Braga, mas como eu estou falando nesse vídeo sobre dicas do Caixinha de quem formará sua espinha dorsal, ele disse que o Soteldo é um jogador com ótimo 1 contra 1, que cria desequilíbrios e que é imprevisível no último terço de campo, que tem tudo a ver com o estilo do Pedro Caixinha. É um treinador que gosta dos seus pontas, muitas vezes pegando no 1 contra 1, indo para dentro do seu adversário, e o Soteldo te entrega tudo isso. A novidade da coletiva é que nós nos acostumamos a ver o Soteldo jogando pelo lado esquerdo do campo. E aí, por quê? Porque o Pedro Caixinha disse, eu vou mostrar esse trecho já, se possível, que ele gosta dos pontas de pé trocado, porque ele gosta que os laterais sejam bastante agressivos. Por isso o Soteldo na ponta esquerda. Mas ele disse que o Soteldo pode também jogar pelo lado direito, porque ele citou ali um cenário em que ele tem, por exemplo, um ponta de um pé trocado, ou seja, na ponta esquerda joga um destro que vai trazer o jogo para dentro, e eventualmente na direita um destro, que vai ser o cara que vai atacar a linha de fundo. Nesse cenário, do lado esquerdo você teria um lateral que passa mais agressivo, e do lado em que o ponta joga com o pé para a linha de fundo, um lateral um pouco mais conservador que pode ficar preso lá atrás, ajudando na saída de bola. Agora, eu quero falar para vocês sobre a questão dos zagueiros, que foi uma ótima pergunta, que dá uma dica de que talvez um zagueiro medalhão experiente e que fez um bom ano de 2024 com a camisa do Santos pode perder espaço, já que Pedro Caixinha quer um time agressivo e que jogue em bloco alto. Pedro, seja bem-vindo, boa tarde, Caio Caju, GG Sports. Eu queria, ainda nesse contexto da sua filosofia de jogo, da importância do zagueiro. A gente sabe que a cada ano que passa, a questão da zaga, ela tem muita importância na filosofia. Eu queria que você falasse o que você enxerga hoje nesse futebol moderno, das características que os zagueiros precisam ter para poder se encaixar naquilo que você pensa de futebol, e se puder, falar sobre os atletas que estão chegando, né? O Luizão já esteve aí presente, Zé Ivaldo deve estar chegando. O que você viu neles de características que pode agregar o Santos em 2025? Obrigado. Bom, eu vou falar das características dos zagueiros, que vai ser transversal a todos eles, não é para não falar individualmente, mas são transversais, ou seja, são as características que nós procuramos nos nossos zagueiros. Colocando aquela questão da equipa defender para a frente e mesmo a equipa marcar em termos individuais. Se marcarmos individuais, os zagueiros normalmente sentem-se mais confortáveis ou têm a sua maior zona de conforto quanto mais atrás estiverem. Então imagino que aqui é a linha do meio campo e que este zagueiro tem uma referência individual que vai no espaço entre linhas ou que vai para fora. Ele tem que ter condições de fazer isso. E estas condições têm que lhe permitir ele ser agressivo sobre essa marca naquele momento específico, mas também a possibilidade de recuperar a sua posição. Ok? Então, é uma equipa que tem que estar sempre a comandar aquilo que é o caminhar curto e o viajar junto da equipa. Se a última linha não acompanhar, então alguma coisa, vamos entrar num jogo de transições, vamos entrar num bloco alargado, em vez de termos que correr 15 metros, corremos 50 e assim sucessivamente. Então, são jogadores fundamentais naquilo que é o comando da equipa, jogar curta e o encurtamento da equipa. Consequentemente, ao que é que isso leva? Obriga a que joguem com 50 metros nas costas. Tem que ter um perfil muito bom, sempre muito bem posicionado, comando para que chamem sempre o lateral do lado contrário para fazer uma linha 3, capacidade de jogar por dentro e capacidade de jogar por fora quando tem que ir ao corredor fazer as coberturas. Então é muito importante que tenham isto. Um grande controle do espaço entre linhas, bem como um grande controle da profundidade. Porque se eu jogo com 50 metros nas costas, maioritariamente o espaço que nós vamos ter que defender, e passámos isso no Red Bull, era nas costas. Então vamos ter essa capacidade, bem como a relação e a distância entre ele e o próprio goleiro, terá que ser aquele que defende as bolas mais longas e eles as bolas um pouco mais curtas. Que sejam também muito fortes e agressivos na primeira bola por cima, porque é muito importante quando os adversários tentam eliminar todo o bloco de pressão por alto nas nossas costas e que tenham essa capacidade. Quando a equipa tem que jogar numa zona mais baixa... Eu vou interromper aqui essa parte, porque depois ele vai falar só que quando o time está no bloco baixo, ele quer que os zagueiros parem de olhar só para a bola e olhem também para o adversário, que o Santos cansa de tomar gol assim. Mas percebam, como ele disse, numa outra resposta, ele explica que ele gosta que a sua zaga jogue o mais avançado possível, se possível, na linha do meio de campo. E aí por isso que ele faz aquela demarcação da linha do meio de campo. Mas ele falou, olha,
zagueiros que tenham ataque à profundidade, ou seja, um zagueiro veloz para recuperar o seu espaço e que saia caçando os seus adversários. E aí, na minha opinião, na minha leitura dessa resposta, quem pode perder espaço é o Gil e também vou acrescentar aqui o João Basso, porque são zagueiros muito lentos. E talvez seja por isso que o Santos está contratando o Zé Ivaldo, que é um zagueiro de explosão, de mais força física, coisa que o Gil não entrega. O Gil entrega todas as outras coisas que o Caixinha explicou. Bom na bola aérea, uma boa leitura de entrelinhas, que consegue dominar o seu espaço, antecipando movimentos, indo pelo atalho. Mas imaginem o Gil jogando num bloco alto, tendo que correr para trás. Perigoso. A mesma coisa para o João Basso. Então, algo me diz, eu tenho um feeling, não é informação, de que nós podemos ver Luizão ou Zé Ivaldo formando linha de zaga com o Luan Pérez. Teríamos uma dupla de zaga alta e também veloz. Então são algumas dicas de Pedro Caixinha, que quer um time agressivo, que quer um time que seja propositivo, que seja proativo, vertical e que jogue em bloco. Se o time sobe, sobem todos, para que não seja aquela pressão desorganizada. A primeira impressão que fica, para mim, é fantástica. Eu gostei, estou encaixotado. Espero que o trabalho dê frutos o quanto antes e que Pedro Caixinha consiga escrever uma boa história à frente do comando técnico do Santos. E você, gostou ou não? Tá otimista como eu estou? Você está encaixotado também? Diga aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe e, se quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe para apoiar o produtor de conteúdo independente. Voltamos a qualquer momento com qualquer novidade, mas por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.